Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, vamos nesse momento meditar aqui na palavra do Senhor nosso Deus, tá certo? E eu quero aproveitar a oportunidade para trazer algumas dicas para vocês, então, a respeito do sermão textual, da sua forma analítica e, ao mesmo tempo que nós extraímos as lições contidas aqui dentro do texto. Então, nós sempre estamos falando com os irmãos, orientando vocês nesse sentido. Pregador não cria mensagem, não inventa mensagem, não é pensamento do pregador, jamais. O pregador, ele expõe a palavra de Deus. O pregador, ele explica a palavra de Deus. Já está aqui para nós. E então nós vamos extrair dela as orientações que são importantes para nós. E aqui eu tomei Daniel capítulo 2 e o versículo 44, apenas um versículo. E nós vamos aqui aprender tanta coisa, irmãos, que o tempo não permite para nós aprendermos com profundidade. Somente o verso 44. Pastor, qualquer versículo eu posso fazer isso? Não, não é qualquer versículo. Então você tem que olhar para o texto e você analisar se é possível você aproveitar um versículo daquela perícope que você ali escolheu, tá bom? Você não sabe o que é uma perícope? Lá no vídeo eu explico isso para vocês, tá bom? Então, olha só, você escolheu, por exemplo, aqui escolhi o verso 44. E ele me possibilita extrair lições somente dele. Mas vai ter versículo que você vai ter uma interdependência do anterior e posterior. Logo, você já tem que ter 3 ou 4 versículos. Em alguns casos, até 10 versículos. Por exemplo, se você pega um texto do Novo Testamento, como, digamos aí, Lucas capítulo 19, onde ali nós temos a epígrafe dizendo que Zaqueu, o publicano. Então, você não tem como ali, embora você possa fazer isso aí no verso 9, no verso 10, tá bom? Verso 9, o verso 10, é possível também você trabalhar apenas com o verso 9, ou então apenas com o verso 10, porém, se você for querer aproveitar mais o texto, aí tem que ele ser ele todo. 10 versículos, então, para você ali trabalhar, tá certo assim? Então, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Eu quero aqui até colocar para vocês o tema dizendo assim, características do reino de Deus. Eu posso até colocar assim para vocês, tá certo? Porque é sobre isso que eu quero tratar, aproveitando o texto. Como que faço uma introdução? Ora, aproveitando a passagem no todo, falando para vocês que nós estamos diante de uma explicação de Daniel para o rei Nabucodonosor, que tivera um sonho do qual se esquecera e queria saber a sua interpretação, e não tinha ninguém que pudesse lhe conceder, lhe dar essa interpretação. E então ele ameaçou de matar ali todos os astrólogos, os sábios, os entendidos dentro do seu reino, porque eles não tinham condições de transmitir para eles o sonho e a sua interpretação. E no meio desses sábios e entendidos se encontravam também Daniel e os outros 3 irmãos, que eram Ananias, Misael e Azarias, tá bom? E
então, quando souberam disso, Daniel falou com o chefe ali da guarda para que lhes desse um tempo para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E eles então foram buscar ao Senhor, e o Senhor deu o mesmo sonho, deu para Daniel. Por quê? Ora, quem que havia dado o sonho para Nabucodonosor? Foi Deus. O sonho não foi da cabeça de Nabucodonosor. Então Daniel não adivinhou o que tinha na cabeça de Nabucodonosor. Não, aquele sonho teve origem em Deus. Deus concedeu àquele rei. E se foi de origem divina, o mesmo Deus também deu para Daniel. E muito mais do que isso, Deus lhe concedeu também a sua interpretação. E o sonho consistia em uma grande estátua em que ela era formada por partes, e nas suas partes estavam as representações de alguns metais, e então Daniel interpretou diante do rei. Tá bom? Você conhece a história e eu não vou detalhar isto. E ali estavam representados naquela estátua o reino, então, de Nabucodonosor, o reino caldeu, depois Medo-Persa, gregos, os romanos e, por fim, o pé da estátua, que era uma mistura de barro e ferro, que mostrava a inconsistência existente nesse reino, tá bom assim? E o texto diz, ali no sonho, naquela visão, que uma pedra sem mão foi cortada do monte, foi cortada, e essa pedra atingiu o pé da estátua, esmiuçando tudo. E a estátua se fez aí, o vento levou e se desfez, mas aquela pedra se fez um montão sobre a terra, cresceu, aumentou. E então Daniel traz a explicação para o rei, dizendo que esta pedra era o reino de Deus que estava sendo estabelecido. E então agora entramos na explicação do verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Meus queridos irmãos, qual que é a característica, a primeira característica, então, do reino de Deus aqui em relação ao reino humano? Preste atenção. Primeiro, que este reino de Deus, ele vai ser levantado nos dias desses reis. Quando nós temos o texto nos dias desses reis, que reis são esses? Os reinos humanos, estabelecidos por homens, estes que são políticos. Tá bom? Nesses dias desses reis, o Senhor já estava agindo na terra para estabelecer o seu reino. E quando é que vai realmente aparecer, vai surgir e realmente vai se concretizar o reino de Deus? Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, lá o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Jesus vai dizer ao reino, a lei e os profetas, por exemplo, lembrando de Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. E a partir daí, então, se anuncia o reino de Deus. Olha só. O reino de Deus, ele vai realmente se concretizar em Cristo Jesus, Messias. E como que ele vai se concretizar? De uma forma totalmente diferente de um reino humano. O reino humano, para se estabelecer, ele é a base de espada, ele é a base de guerra, ele é a base de peleja. É um que conquista, aquele que é mais forte conquista então o mais fraco e se estabelece, até que apareça um outro e venha fazer o mesmo que foi feito com este último, e assim vai se estabelecendo. E o reino de Deus? O reino de Deus, ele se estabeleceu diante dos olhos dos homens de uma forma muito inusitada, de modo que muitos não compreenderam, porque aquele que se dizia ser o rei dos judeus,
Ele tinha sido capturado pelos homens, tinha sido crucificado e morreu pendurado no madeiro. Olha que coisa! E os homens então ficaram boquiabertos e zombaram dele. Como que isso aí pode ser um rei? E ainda dito que ele era da descendência de Davi. Davi, aquele homem conquistador, aquele homem que vencera urso, que vencera leão, que vencera Golias. E ainda que Deus se manifestasse naquela ocasião, mas tinha uma atividade muito grande por parte desses homens. Todavia, o reino de Deus estava sendo estabelecido e eles não estavam percebendo. Então, o reino de Deus seria estabelecido nos dias desses reis, dos reinos na terra, os reinos humanos. De modo que, então, ele vai conviver, ele vai estar está na terra. O reino de Deus não vai ser estabelecido num futuro próximo, não, irmãos. O reino de Deus, disse Jesus, já está entre vós. Pois é, não vem com a aparência humana, de jeito nenhum. O reino de Deus tem característica diferente do que são os reinos humanos. E daí, você é participante desse reino? Você é um súdito fiel do rei desse reino? Você realmente tem sido um servo fiel ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Ou você está se deixando levar pela aparência humana? Então, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aqui eu vejo a segunda característica do reino de Deus. Olha só o versículo. O Deus do céu levantará um reino. O Deus do céu levantará um reino. Os reinos, outros políticos que existem na terra, são levantados pelos homens. E como eu já disse, repito, quando um se mostra mais forte do que o outro, conquista e vai aumentando o seu espaço, vai aumentando o seu espaço político. Agora, o reino de Deus não é levantado por mãos humanas, não tem característica humana nele. O reino, aqui no caso, é levantado por Deus. E se ele é levantado por Deus, terceiro, ele jamais será destruído. É a terceira característica. Não passa de mãos em mãos. Não troca de rei. Não troca de rei. Aqui só existe um rei. E este rei, ele é invencível. Não vai ter outro rei que o vai vencer. Pois é, Jesus, quando ressuscitou, e todos pensaram que o haviam vencido, o inferno pensou que o havia vencido, ele morreu naquela cruz, mas morreu por causa dos nossos pecados, não porque era fraco, não porque era impotente. Não, irmãos, ele se esvaziou da sua glória. Para quê? Para que nós pudéssemos ser resgatados da nossa vã maneira de viver e pudéssemos ser inseridos nesse reino, fazer parte desse reino. Para você fazer parte do reino humano, de repente você tenha que ter um bom padrinho, você tenha que ter uma boa influência. Agora, no reino de Deus, não é para quem quer, não é para quem escolhe, não é para quem deseja fazer parte do reino de Deus, é para aqueles que são escolhidos por Ele. É Ele que seleciona, é Ele que chama, é Ele que vocaciona, é Ele que diz: tu és meu e a partir de agora tu farás parte do meu reino, tu vais agora fazer parte do meu chamado, do meu propósito, da minha missão. Nós não escolhemos, nós fomos escolhidos por Ele. Não adianta querer fazer parte desse reino querendo posição, parecendo aquele que quando Jesus estava indo para Jerusalém, se aproxima de Jesus e disse: eu te seguirei. E Jesus olha para ele: presta atenção na tua escolha. As aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Olha só, se você está procurando posição, se você está procurando honra, então você vai procurar no reino dos homens. No reino de Deus, aqui é o contrário. Aqui quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser honrado tem que servir. Tem que servir os outros. Característica desse reino extraordinário que é o reino de Deus. Totalmente diferente do que é o reino humano. Não tem aqui, irmãos, nada suntuoso, nada que atraia os homens. Não. Agora, em contrapartida, Jesus olhou para o outro e disse: você vem e segue-me. Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. Não, deixa os mortos cuidarem dos seus mortos, enterrarem os seus mortos. Você vem e siga-me. E o Senhor está alistando pessoas para fazer parte desse reino, que é um reino, então, levantado nos dias desses reis, é levantado por Deus e, portanto, nunca será destruído. Se Nabucodonosor, o seu reino foi conquistado pelos gregos, pelos medos persas, e os medos persas, por sua vez, pelos gregos, e os gregos foram conquistados pelos romanos. Então perceba que cada reino tem o seu tempo pré-estabelecido, tem um tempo de duração e vai acabar e vai terminar. O reino de Deus é um reino sempre eterno, não vai passar de mãos em mãos. O nosso reino está assentado, o nosso rei se assentou no seu trono e não tem quem o arranque de lá. Ele é o Todo-Poderoso. Quando ressuscitou, como eu disse, ele ali no capítulo 28 de Mateus disse para os seus discípulos: todo o poder me é dado, nos céus e na terra. Olha só, os reinos terrenos têm poder, têm autoridade? Tem, mas só no limite físico, no limite humano. O reino de Deus tem poder, tanto no céu quanto tem na terra. E olha que coisa extraordinária, Jesus delegou, Jesus otorgou desse seu poder àqueles que ele escolheram. Os seus discípulos, a igreja. A igreja é a representante desse reino na terra e nós fazemos parte dessa igreja, nós fazemos parte desse reino, não uma igreja institucional, mas a igreja corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Nós fazemos parte desse reino. E isso, irmãos, nós podemos perceber aqui desse texto, um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses outros reinos e será estabelecido para sempre. Por ora, parece que a igreja está perdendo. Parece que aqueles que pertencem a esse reino estão perdendo. Quantos estão sendo mortos nessa batalha e nessa guerra? Mas saiba de uma coisa: quem pertence ao reino terreno, quando é morto, acabou, não tem mais oportunidade. Mas aquele que tomba na batalha espiritual do reino de Deus, esse não morre, esse está dormindo, porque naquele grande dia o Rei dos Reis o irá despertá-lo e nós estaremos para todos sempre com ele. O reino de Deus está aqui na terra já estabelecido e não vai ser somente aqui, vai perdurar para a eternidade. E quando nós olhamos para esse texto, que esse reino não passará a outro povo, olhe, presta atenção, de um texto que Paulo disse: nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. O que essa expressão quer dizer no grego? Ora, eu vou explicar para vocês aqui. Os outros reinos, como eu disse, reino aqui Nabucodonosor perdeu a força, perdeu o poder e foi vencido pelos medos persas, que por sua vez teve um tempo de duração, e daqui a pouco veio os gregos poderoso, Alexandre o Grande, e veio e arrasou, mas também foi vencido pelos romanos. E por sua vez, depois, os romanos, no auge da sua grandeza, também foi vencido, irmãos.
Então todos esses reinos, no auge do poder, da glória, foi vencido. Agora, aquele que faz parte do reino de Deus, este é mais do que vencedor. O que quer dizer isto? O que quer dizer mais do que vencedor? Porque os outros que se dizem vencedores, até no meio, nós podemos fazer analogia de campeões que existem aqui na terra. Homens que batem recordes aí, às vezes no futebol, em outros esportes, mas até aparecer um melhor do que ele. Agora, no reino de Deus, você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Você nunca será vencido, porque o nosso rei é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nunca vai ser vencido. Portanto, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é a tua escolha? A que reino você quer pertencer realmente? A que reino você quer realmente participar dele? Embora nós não tenhamos escolha, a escolha é dele, mas uma vez que fomos escolhidos por ele, como que tem sido, irmãos, a nossa participação, como tem sido o nosso envolvimento, qual é o valor que nós estamos dando para o reino de Deus? Realmente estamos valorizando a posição em que o Senhor tem nos colocado? Estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ressuscitamos juntamente com Ele. E como nós estamos vivenciando isso? Será que nós estamos dando a Ele o verdadeiro louvor? Deus nos chamou para a glória dEle, para o louvor dEle, para entoar hinos em louvor e adoração a Ele. Nós somos um povo escolhido para fazer parte desse reino de amor. Como que nós estamos experimentando isso? Isso tem sido para nós uma realidade. Podemos dizer com convicção nesta manhã: faço parte deste reino, sou um filho de Deus, sou um servo do Deus Altíssimo e eu preciso me posicionar nesse reino como tal. Para que viver cabisbaixo, angustiado, perplexo muitas das vezes? Sendo que você é um filho de Deus, sendo que você faz parte do reino que jamais vai ser destruído, que jamais vai passar a outra mão de qualquer outro homem. Não, você pertence ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Portanto, levante a tua cabeça, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Seja renovado nessa manhã e tome a sua posição como servo do Deus Altíssimo e o sirva a Ele. Tá bom? Vamos lembrar de Pedro, do que ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto a Deus, sujeitai-vos a ele. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque contigo está aquele que é o Senhor. Contigo está aquele que é maior do que aqueles que estão com ele. Pode ser em número maior, mas o nosso é mais poderoso. O nosso rei é mais forte. O nosso rei não perde batalha, não perde guerra. Saiu como vencedor. Então, vamos guardar essa mensagem conosco no coração e que esta terça-feira seja uma terça-feira realmente na presença desse Deus maravilhoso, desse Rei maravilhoso, e que nós possamos experimentar o que é servir o Senhor dos senhores. Amém.